Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Plus. Hoje 30 de setembro, este vídeo é diferente dos outros porque hoje eu estou na rua, portanto eu peço desculpas pelos ruídos, se ouvirem vozes, porque eu estou aqui no Taguá Parque, que é um local aqui de Taguatinga DF, onde as pessoas se reúnem. Vou mostrar para vocês, olha só, onde as famílias vêm para brincar, para praticar esportes. É um lugar bem bonito. O meu filho tá por aí com a galera dele, andando de skate. Eu tô aqui segurando vela, né? Que ele tá lá com a namoradinha, tá com os amigos, enfim. Hoje, por ser dia 30 de setembro, eu não poderia deixar de falar com vocês, né? Porque hoje, o mês de setembro, é o mês em que se faz a campanha Setembro Amarelo. E como eu estou aqui cercada por jovens e crianças, eu quero falar um pouquinho sobre essa onda de suicídio juvenil. Quero dar algumas dicas a vocês de como detectar e tentar prevenir isso na família. Infelizmente, nós voltamos de uma pandemia onde as crianças e os jovens foram os mais prejudicados, né? Porque a questão do confinamento, para quem é criança, para quem é jovem, deixar de ir para a escola, deixar de ver os amigos, deixar de brincar, isso com certeza, de repente ficar só preso em casa com a família, isso com certeza abalou e mexeu com o emocional de muitos deles, né? E nós sabemos que os jovens de hoje, por motivos mais variados, são pessoas que pensam muito no momento presente. Muitos jovens hoje não querem e não gostam de pensar no amanhã, de pensar no futuro, de pensar em profissão, em trabalho, em responsabilidade. Eles querem viver o momento e por isso nós estamos tendo uma geração de pessoas sem perspectiva. Então muitas vezes a falta de perspectiva, a falta de pensar num amanhã, num futuro, de ver o seu lugar no mundo, faz com que o jovem desanime com a vida. A hora que ele pensa, meu Deus, mas a vida é crescer, trabalhar e pagar boleto? É só isso? Isso não contempla. E aí muitos jovens desanimam e alguns manifestam sintomas de desgosto com a vida, sintomas de depressão mesmo, né? De border. Nós temos muitos jovens borderline, depressivos, ansiosos, que não querem crescer e que não estão sabendo lidar com a questão do futuro. Isso pode ser fruto de nós como pais, de proporcionar tudo que eles querem, tentar dar o maior conforto possível. Aí a pessoa não tem aquela ânsia, né, de correr atrás e conseguir as coisas pelo seu mérito. E também o desânimo, o medo do futuro, porque o futuro é algo desconhecido, né? É algo novo que ele vai ter que enfrentar, como escolher a vocação, casar, ter filhos. Às vezes jovens têm dúvidas até sobre a sua própria orientação sexual e muitas outras coisas, outros problemas que afligem, né, a juventude de hoje. Aos sintomas, alguns sintomas que o jovem manifesta, e você observando isso, é um sinal de alerta. Quando você vê que o jovem está muito desanimado, ele vai para a escola, ele não faz nada, ele não está preocupado se ele vai passar de ano ou não, ele não está preocupado com nota, não está preocupado com nada. Se ele tinha determinados hábitos, tipo, gostava de andar de bicicleta, de repente largou, gostava do skate, largou, de repente fazia um curso de alguma coisa, informática, inglês, alguma coisa assim que ele gostava, uma natação, aí de repente ele para de ir. Aí você pergunta, por que você parou? E ele fala, não tô afim, não tô me sentindo bem, eu não tô à vontade, eu não quero mais. A pessoa começa a largar as coisas que ela gosta, começa a se isolar mais, começa a dormir demais, começa a olhar celular demais, não quer contato com a família, não comenta nada com você, não dá, se torna uma pessoa mais hostil. E às vezes você vai conversar, a pessoa está desanimada, e ele fala, eu não vou dar conta, não vou conseguir, isso não é para mim, eu não quero. Eu não sei, eu tô cansado, eu não gosto da vida, a vida é chata. A pessoa começa a falar esse tipo de coisa, sabe? Essas coisas, essas insatisfações é um sinal não só de depressão, mas de que a pessoa está cansada
com a vida, com o que ela tá ao redor, né? Quando a pessoa fala, ai, não é pra mim, não quero, não vou conseguir, eu não vou correr atrás, eu não tô nem aí, eu tô cansado, pra mim tanto faz, sabe? A pessoa começa a falar essas coisas, são sinais de que a pessoa pode sim estar desenvolvendo uma depressão, mas pode ser algo mais, pode ser também que ela esteja com algum intento. Então cabe observar. Você observou que seu filho está triste, não está comunicando bem, deixou de fazer as coisas que gostava, observe esses sinais, tente conversar, mas procure também ajuda, porque nós, por mais que a gente ame os nossos filhos, eles não vão se abrir conosco, principalmente o adolescente, porque ele quer criar a identidade dele. Então, às vezes ele dá mais ouvido para uma pessoa lá da rua do que para a gente que é pai e mãe. Então, procure ajuda, procure um psicólogo, uma psicóloga, leve seu filho para terapia, e se chegar lá, a terapeuta achar que é necessário um uso de remédios, né? E ela indicar ao psiquiatra, leva ao psiquiatra também. Não tenha medo, não tenha vergonha. Infelizmente, isso está acontecendo com muitos jovens e é necessário. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance para ver os nossos filhos vivos, para ajudar os nossos filhos a saírem dessa fase. Tem muita gente passando por isso, né? Às vezes você olha para o seu filho, é difícil entender o que ele está passando, porque às vezes você dá tudo, você dá uma casa boa, você dá conforto, não está faltando nada, mas dentro dele ele tem uma ansiedade, uma dor, uma dificuldade que ele nem sabe externar, e você também não vai saber entender. Por isso é muito, muito importante buscar ajuda. Então, este mês de Setembro Amarelo é um mês de conscientização, é um mês de ajuda, de alerta, porque infelizmente muitas pessoas, milhões de pessoas se suicidam todos os anos pelo mundo, e entre essas pessoas há milhares e milhares de jovens. E aí você pensa, jovens que têm uma vida, que têm futuro, que têm tudo para dar certo, mas infelizmente dentro deles existe uma dor que a gente não conhece, que a gente não sabe identificar, que a gente não sabe ajudar, e ele também não sabe conviver. E aí o desespero é tão grande que ele vai e acaba com a própria vida. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que estar alertas, ligados, prestando atenção. Então qualquer novidade no comportamento do seu filho, principalmente no que tange às emoções, aos sentimentos, se às vezes era uma pessoa alegre, brincalhona, de repente se fecha, de repente está mais tristonho, de repente nada presta, nada tá bom, cuidado com esse jovem, porque não é frescura não, leva para o tratamento. A gente sabe que tem um ou outro que usa de má fé, né? Infelizmente, o jovem, por ver os colegas depressivos, aí ele pensa, vou tirar uma onda com os meus pais. Aí se você não é aquele pai assim, aquela mãe que tá ali em cima, marcação cerrada, você não deixa eles muito soltos, aí ele fala, tô depressivo, quero suicidar. Eu já vi conversa de jovem, uma jovem falando para outra, tua mãe tá chata, por que você não finge que tá com depressão, por que você não fala que tá com vontade de se matar? Olha o conselho, a gente sabe que existe isso, mas nem todo caso é esse. Existem casos de filhos que querem realmente manipular os pais com essa história de suicídio e depressão, mas muitos, a maioria, são casos reais e são casos que estão acontecendo e que poderiam ser evitados se os pais tivessem atentado e levado esses jovens para um tratamento sério, para uma terapia, para uma psiquiatra, para o uso de medicação, entende? Porque às vezes é necessário sim, muitas vezes é necessário. Então fique alerta, observe a conduta, os comportamentos dos seus filhos, com quem eles andam, os amigos. De repente, às vezes, uma amizade que acaba, o jovem já entra em parafuso, fica triste, e daí começa a desenvolver um sintoma e outro, e quando você vê, está acontecendo o pior. Não permita que isso aconteça. Infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas morrem e nem contam por que fizeram isso, não deixa uma cartinha, não deixa nada para dizer, justificar porquê daquele ato, né? Então, vamos ficar atentos, observe o que seus filhos postam em rede social. Muitas vezes eles não se abrem com a gente, mas lá na rede social eles se soltam, lá eles falam, né? E às vezes eles postam coisas que assustam, e são sinais que você pode detectar e ajudar o seu filho a vencer esse quadro de ideação suicida e sair dessa, passar dessa fase, se tornar um adulto produtivo e com amor à vida.
tá bom? Fica aí as dicas, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a identificar esses sinais nos seus filhos e evitar o suicídio juvenil. Todos pela vida. Um beijo, até o próximo.